Muy buenos días, amados amigos y Bom hermanos dia, presentes. amados amigos e irmãos aqui presentes, ministros e suas congregações, aqui En diferentes países e também em diferentes países, para esta actividad reunidos domingo para esta atividade de hoje, domingo, de escuela bíblica. de escola bíblica. El misionero Miguel Bermúdez Marín, Ao missionário Miguel Bermudes Marim, que se encuentra en El Salvador que se encontra em El Salvador con el pastor David com Escobar, o pastor Davi Escobar congregación, e sua congregação. reciban mis saludos. Recebam lá Que Dios le bendiga minhas saudações. Que Deus os abençoe grandemente e os use grandemente em seu reino este tiempo. neste tempo final. Y un saludo para el E uma reverendo saudação Pérez en Puerto para o reverendo José Benjamin Pérez em Porto Rico allá, e a congregação de lá. Que Deus os abençoe grandemente. aprecio mucho el respaldo que la congregación Aprecio muito o apoio que a congregação de Porto Rico e demais congregações na América Latina, Estados Unidos, nos Estados Unidos e na Europa Europa, estão dando à Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz e aos seus projetos llevando a cabo. que está realizando. Hoy estaremos viendo Hoje estaremos vendo dos videos dois sobre el vídeos sobre o trabalho trabajo de la realizado Embajada Mundial de pela Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz Acción de las Naciones na Organização das Nações Unidas sobre los avances e um informe sobre os de la avanços Gran Carpa da construção Catedral da grande tenda catedral de Puerto Rico. em Porto Rico. Socializar, estrechar lazos de cooperación y presentar ampliamente las propuestas ético-legales que surgieron de los encuentros Hijos de la Madre Tierra, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz con el Fondo Indígena del FILAC y el Consejo Indígena de Centroamérica SICA organizaron una cena conferencia en las instalaciones de One UN de Nueva York el jueves 26 de abril. Estuvo presente la doctora Marian Wallet Abubaktrain, presidenta del 16º Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, la Junta Directiva del FILAC, el Foro Indígena del Abya Yala, el Consejo Indígena de Centroamérica, representantes del Banco Mundial, del Mecanismo de Expertos del Foro Permanente Indígena y líderes indígenas de varios países de América, Europa y Asia. Nosotros tenemos como propósito socializar junto a los pueblos indígenas los resultados de estos encuentros ante los gobiernos, parlamentos nacionales e internacionales, entes educativos, universidades y otros espacios internacionales con el fin que se den los primeros pasos para obtener las peticiones y hacer cumplir las propuestas que ellos mismos dieron para alcanzar la paz y felicidad de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra. Et quand je parle de son importance également dans les... Y en estos momentos, cuando hablamos de paz, nos referimos también en su gran dimensión, qui se passe actuellement, porque tiene mucho que ver con los recursos que están en las tierras de los pueblos indígenas. des terres autochtones. Los pueblos indígenas nos están diciendo, abran los ojos, abran que por ahí no es el camino y tenemos que volver a crear armonía y estabilidad con nuestra madre tierra, porque venimos de ella y no estamos separados de ella, por lo menos en nuestro plano físico. Si la tierra no está bien, nosotros no vamos a estar bien.
Entenderán ustedes que de un tiempo a esta parte, los pueblos indígenas cada vez más nos venimos organizando, porque entendemos que la organización es la herramienta fundamental para hacer valer nuestros derechos. Fueron expuestos los fundamentos de las propuestas del Convenio Internacional por la Prevención y Sanción del Ecocidio y la Ley contra el Genocidio Cultural o Etnocidio, construidas con las propuestas realizadas por los pueblos indígenas y con la colaboración de expertos en temas de justicia ambiental y derechos humanos. También se presentaron las propuestas de las mujeres indígenas, recolectadas en los 64 encuentros efectuados por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en América Latina y Estados Unidos. ¿Cuál es el respaldo para que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz trabaje a nivel internacional por la tipificación del delito de etnocidio? Aquí hay expertos en derecho internacional, en derecho indígena, y sabemos que la ONU ha declarado expresamente en más de un pronunciamiento que la identidad cultural de los pueblos indígenas es un derecho fundamental. Se recopilaron más de 30 propuestas recogidas en estos encuentros. Como primero, las mujeres indígenas han reconocido ser portavoces que propagan conocimiento ancestral y han sido pilares de educación que transmiten sus valores y su forma de vida a las próximas generaciones, junto con el orgullo de ser descendientes indígenas. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz también aprovechó la ocasión para rendir un merecido reconocimiento y homenaje a dos personas que por años han estado luchando en diferentes escenarios por los derechos de los pueblos indígenas. La doctora Mirna Cunningham, de Nicaragua, y el licenciado Amadeo Martínez, de El Salvador, por su dedicación, preparación, acciones pacíficas y de concertación para alcanzar las reivindicaciones de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de su identidad cultural y derechos. La construcción de la paz requiere de transformaciones estructurales, transformaciones que tienen que ver con derechos territoriales, cambios de actitudes, con la construcción de espacios reales de participación. Uno se siente corto de palabra porque está el Banco Mundial, está CEPAL, está la OPS, está la FAO, o sea, realmente tenemos a personalidades y a instituciones que realmente están acompañando estos procesos como pueblos indígenas. Les agradezco a todos ustedes, a estas instituciones también, y les insto a seguir trabajando para este buen vivir de los pueblos indígenas, que para nosotros es un paradigma. Muchas gracias. La cena finalizó con la presentación del Grupo Cumbre, exponentes de la música ancestral andina en Nueva York, lo que permitió a los presentes disfrutar de un momento de esparcimiento alrededor de la música y la danza, además de estrechar lazos para continuar con el trabajo unido de respaldo para alcanzar la paz y felicidad de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra. Nueva York, una de las ciudades más emblemáticas de los Estados Unidos, por su diversidad, modernidad y por ser la sede operativa de la Organización de las Naciones Unidas, se convirtió desde el 24 de abril y por 2 semanas más
en el lugar de encuentro de los líderes y representantes de los pueblos y organizaciones indígenas del mundo, gobiernos e instituciones del sistema de las Naciones Unidas para discutir y decidir asuntos determinantes para el desarrollo y protección de los derechos e identidad cultural y ancestral de los pueblos indígenas. Todos reunidos en el marco del 16º periodo de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. I declare open the 16th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues. Mis estimados compañeros del Foro Permanente y yo estamos comprometidos a hacer lo mejor para cumplir nuestro mandato. Estamos conscientes de la expectativa y también de nuestra responsabilidad para crear conciencia sobre los asuntos indígenas dentro del trabajo de las Naciones Unidas. El acto de apertura se realizó en el Salón de la Asamblea General de la ONU, el 24 de abril, con una nutrida participación y representación de los pueblos indígenas, gobiernos y otras organizaciones vinculadas con el trabajo del Foro Permanente. Y gracias al respaldo institucional del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe y el Consejo Indígena de Centroamérica, una delegación de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, encabezada por su presidente ejecutivo, Dr. William Soto Santiago, estuvieron presentes en dicha ceremonia. Posterior al acto de apertura se iniciaron los debates del Foro Permanente bajo el tema 10º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, medidas adoptadas para aplicar la declaración. En este acto presidido por la presidenta del Foro Permanente, doctora Marian Wolet Abubaktrain, fueron tomando la palabra diferentes representantes de los gobiernos del mundo y las organizaciones que representan a los pueblos indígenas. El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe y el Consejo Indígena de Centroamérica respaldaron institucionalmente la participación de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz para que el Dr. William Soto Santiago presente el trabajo realizado en los encuentros de los Hijos de la Madre Tierra, los cuales se realizaron entre 2015 y 2017, con un total de 64 encuentros. En estos encuentros de los Hijos de la Madre Tierra, pudimos recoger de sus propias voces las denuncias, propuestas y las alegrías de ser pueblos que aman su identidad. Los resultados de estos encuentros sustentaron la redacción de 4 propuestas: la proclama de la Constitución de los Derechos de la Madre Tierra, la Carta Ambiental Interamericana, el Convenio Internacional para la Prevención y sanción del delito de ecocidio y la tipificación y reconocimiento del genocidio cultural o etnocidio. Una actividad de alto nivel se realizó el día 26 de abril en uno de los salones de conferencias de la sede de las Naciones Unidas. En el acto estuvieron participando representantes del Gobierno de México, el presidente del Consejo Directivo del FILAC, Pedro Santiago Posada Arango, la señora Victoria Taulí Corpus, actual relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, miembros de la directiva del FILAC y del Consejo Indígena de Centroamérica. El doctor William Soto Santiago fue invitado para exponer el trabajo realizado con los encuentros de los Hijos de la Madre Tierra y presentar ampliamente las propuestas de la Carta Ambiental Interamericana, la proclama de la Constitución de los Derechos de la Madre Tierra, el Convenio Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Ecocidio y el proyecto de ley para la tipificación del genocidio cultural o etnocidio. El objetivo general de los encuentros de la Madre Tierra es promover y establecer espacios abiertos de diálogo y reflexión sobre temas de importancia propuestos por los pueblos indígenas. En esta ocasión tuvieron la oportunidad de expresar e intercambiar sus opiniones y propuestas sobre temas ambientales diversos, el fortalecimiento de sus derechos y sobre la protección de su identidad cultural
conocimientos y saberes ancestrales. Estos documentos que también les estamos presentando tienen el propósito de contribuir con el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas y junto a ustedes promover un sistema universal de protección a la Madre Tierra. La participación de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en estos eventos refuerza el trabajo que se realiza en la institución para el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas, quedando el compromiso de seguir realizando, socializando y presentando los resultados de los encuentros de los hijos de la Madre Tierra ante diferentes instancias internacionales y los gobiernos de cada país, con la participación activa de los pueblos indígenas como los protagonistas de los procesos indispensables para el pleno reconocimiento y acatamiento de sus derechos internacionales. Encontramos tirando el piso número 8, lado izquierdo. De ahora en adelante vamos a estar identificándolos así. Sería el espacio de 20 pies por 224 pies. Mirando el púlpito de frente sería el paño número 8, lado izquierdo. Ya se tiró el paño número 8, lado derecho. Y sucesivamente así va a ocurrir todo el piso. Lado 9, lado derecho, lado 9, lado izquierdo. Y así sucesivamente hasta que culminemos el piso. Se van alrededor de unas 115, 120 yardas. Ayer se nos fueron, el martes se nos fueron el lado derecho, el lado número 8 derecho, se nos fueron 119 yardas. Esperamos que hoy más o menos fluctúe por esa cantidad. También en la parte del techo, la parte fundamental también, una parte importante de la lona, se está trabajando con la vareta del centro y los paños que ya están instalados se están trabajando poniéndole el killer track y estirándolos del lado este al lado oeste. Antes de tirar el hormigón en los pisos, lleva un trabajo de varilla. Las parrillas pues ya al estar ya preparadas, fabricadas desde antes, pues es más fácil colocarlas en el área donde se va a tirar el hormigón. Se colocan los pernos que van posteriormente a unir el otro paño, se coloca el molde, se colocan las varillas número 7 entre columna y columna, que es el trabajo que se hace con epoxi, incrustadas entre columna y columna, y luego posteriormente entonces se tira el hormigón. Ese trabajo pues es antes de tirar el hormigón. También en el área del púlpito se está trabajando ya con lo que es la losa de adentro, la masilla de los plafones y todo lo que conlleva la terminación de ese edificio, que también está bastante adelantado. En la parte de los baños se está continuando con
la instalación de los topes, que como ustedes saben, pues se están fabricando acá mismo. Las planchas se compran, se cortan a la medida, se hacen los agujeros de los lavamanos, se instalan los lavamanos, se coloca con una pega especial para eso, se instala la base, el frame, se coloca el tope ya previamente preparado y se instalan las mezcladoras y todo lo correspondiente a los lavamanos. Los inodoros se han ido instalando también, ese proceso se va haciendo poco a poco, vamos por el baño 6, ya el 7 y el 8 están las divisiones colocadas, o sea que también ese trabajo se está haciendo a la misma vez. Ya estamos en el proceso de terminación de los baños, del baño número 1 al 5 están terminados. Aquí estamos en el baño número 6, en el baño de las damas, instalando las mezcladoras. Se están realizando diferentes trabajos a la misma vez. Se está tensionando la lona, a la misma vez están dando terminaciones a los baños. Como les dije, del 1 al 5 ya están terminados. Estamos también haciendo estas tuberías que ustedes pueden ver que van a correr a los 1000 pies y a los 400 pies en todo el salón. Y estas tuberías es para llevar lo que tiene que ver con audio, video y corriente respectivo. Estas tuberías se están instalando cada 120 pies a los 1000 pies y a los 400 pies se está instalando cada 80 pies. O sea que tiene 4 bases y 32 van a correr en todo el salón. Y adicional a eso también estamos ya trabajando la parte de los drenajes de los baños. Ya estamos a nivel de los primeros 1000 pies, ya estamos poniendo esa tubería. Al día de hoy nos encontramos en la etapa de ajuste de los paños principales, que es el techo de la carpa catedral. Estamos trabajando en los ajustes, lo que es de este a oeste, los paneles. Estamos bastante adelantados en esa etapa. También en el día de hoy comenzamos la etapa de los que son los endwells, tanto del este, del oeste. Estamos ahora en el endwell del oeste. Ya estamos instalando la soga. Estas sogas pues nos permiten, es parecido al sistema de los paños mayores, aunque estos paños son de 20 pies, los del techo son de 40. Y es el mismo sistema. Las sogas pues nos permiten colocar el paño para tomar medidas, para entonces ya soldar y poner las piezas que llevan en esa área, lo que llamamos los endwells. Y le agradecemos a todos los hermanos en toda la América Latina y en todas partes del mundo que están respaldando este gran proyecto acá en Puerto Rico, todos los trabajos que ustedes hacen para recolectar estas aportaciones. Nos sentimos muy agradecidos al Señor por todo este esfuerzo que todos ustedes les están dando para que estos recursos lleguen a Puerto Rico y que lo más antes posible la gran carpa catedral quede terminada, culminada y dedicada al Señor, sabiendo que este trabajo lo estamos haciendo para beneficio de cada uno de nosotros, porque ahí es que vamos a obtener, como en repetidas ocasiones lo ha dicho el doctor Soto, esa palabra revelada, la que nos va a dar esa fe de rapto, esa fe que tanto estamos anhelando para irnos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero y luego disfrutar por todas las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros en el milenio y por toda la eternidad. Le agradecemos a cada uno de ustedes una vez más y que el Señor Jesucristo les bendiga, les recompense espiritualmente y materialmente también. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Já vimos os trabalhos que estão se realizando com a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. Vimos
a participação no plenário da ONU e nas demais atividades realizadas na ONU. Também vimos o avanço da Embaixada Mundial e da construção da grande tenda catedral. Aprecio muito a ajuda que estão dando a todas estas atividades que estão se realizando. Agora, leiamos no capítulo 55 de Isaías, nos versículos 6 em diante. E diz da seguinte maneira: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O ser humano, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, é o único na terra que pode buscar Deus, porque tem alma, espírito e corpo. E a alma é o que realmente a pessoa é, alma vivente. Como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, o ser humano sempre sentiu o desejo e a necessidade de buscar Deus. Porque veio de Deus, quer encontrar Deus e quer fazer sua vontade. E, por isso, tem feito muitas coisas, muitas religiões, para buscar Deus. E há uma forma correta de buscar Deus. Isso é, no cumprimento da palavra prometida para cada tempo. No cumprimento, na materialização do que Deus prometeu,
é onde encontramos a Deus de era em era e de dispensação em dispensação, porque é aí onde Deus está cumprindo a sua palavra prometida. Aí vemos a Deus trabalhando no cumprimento do que Ele prometeu. Fora disso, não se pode encontrar Deus em uma era ou em uma dispensação. Somente podemos encontrar religiões e mais religiões tratando de encontrar Deus. Porém, se encontra Deus na palavra prometida para cada tempo, ao estar sendo materializada essa palavra. E isso ocorre em cada era de cada dispensação. Portanto, é importante sabermos qual é a palavra prometida para o nosso tempo, a qual Ele estará materializando, porque aí é onde encontraremos Deus neste tempo final. Buscai Deus enquanto há tempo, enquanto o tempo de materialização das promessas de Deus para o nosso tempo está se cumprindo. Que hão de ser realizadas nesse programa divino para a nossa era, assim como foi para outras eras e para outras dispensações. Por isso é importante sabermos em que era e dispensação estamos vivendo e quais são as promessas divinas para a nossa era e para a nossa dispensação. Por exemplo, temos o tempo de Moisés. E onde nós encontraríamos a Deus se nós vivêssemos no tempo de Moisés? Nós o encontraríamos com Moisés, cumprindo a liberação do povo hebreu para aquele tempo. Fora disso, não encontraríamos a Deus atuando. Entre as coisas que ele estaria fazendo para a bênção do povo hebreu, seria o juízo divino sobre o Egito. E, consequentemente, essas pragas que vieram naquele tempo aparecendo, porque Deus havia dito que castigaria a nação que o mantivesse cativo. E essas eram as pragas que viriam. Deus também deu 7 festas ao povo hebreu. A Páscoa, o molho movido, as semanas, o dia de Pentecostes, ou dia 50, a festa de Pentecostes. Também lhe deu a festa das trombetas, que é para o povo hebreu. Deu-lhe também a festa da expiação, a qual eles reconhecerão no seu devido tempo. E a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. A festa das cabanas representa o reino milenar do Senhor com o povo hebreu. No reino milenar se cumprirá essa festa. Será o cumprimento dessa festa. Quando Israel se humilhe diante de Deus neste tempo final e reconheça a expiação, isso será o cumprimento da festa da expiação para Israel. E quando Israel
seja despertado, chamado neste tempo final, isso será a festa das trombetas. Mas antes disso, está se vivendo na festa de Pentecostes, desde o dia de Pentecostes até este tempo final. E isso é com o cristianismo, com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, passando por essa festa de Pentecostes, que já tem aproximadamente 2000 anos de existência, onde está chamando e ajuntando a seus filhos no seu corpo místico de crentes, de era em era, materializando em cada era a palavra prometida para cada era, enviando o mensageiro de cada era com a palavra prometida, para materializá-la em cada etapa da igreja, por meio da manifestação do Espírito de Deus, em cada mensageiro e em seu corpo místico de crentes, onde esteve ajuntando e acrescentando seus filhos, produzindo novo nascimento neles, e os filhos e filhas de Deus nascendo no reino de Deus. Tão simples assim. E isso é regressando à vida eterna, retornando à posição, ao lugar que corresponde aos filhos de Deus, a redenção, redimindo a cada filho de Deus e retornando-o de novo à eternidade de onde veio, para, assim, nascer espiritualmente no reino de Deus, receber o Espírito de Deus e, logo depois, no último dia, no tempo da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação dos vivos, receberem um corpo eterno, imortal, glorificado, semelhante ao corpo glorificado que Jesus Cristo, o nosso Salvador, tem. Por isso está o tempo de buscar a Deus a dispensação da graça. Por isso, este é o tempo de buscar a Deus na dispensação da graça, para obter a misericórdia divina, nascer no reino de Cristo e formar parte do corpo místico de Cristo. Em Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21, diz: mas a nossa cidade está nos céus. Ou seja, os crentes em Cristo, nascidos de novo, são cidadãos celestiais, cidadãos do reino celestial, do reino de Cristo, nosso Salvador. Embora tenhamos a cidadania terrena por causa do nascimento físico que tivemos, temos a cidadania do país onde nascemos, porém, ao nascermos de novo, temos a cidadania mais importante, que é a celestial. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos também o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, nos diz aqui que ele transformará o corpo da nossa humilhação, transformará o nosso corpo físico, e então teremos corpo glorificado, eterno, imortal, incorruptível, semelhante ao corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem.
E no capítulo 1 de Colossenses, versículos 12 em diante, diz: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Trasladou-nos do reino das trevas ao reino de quem? De Jesus Cristo, o nosso Salvador. E o seu reino é celestial. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem que é o corpo angelical. A imagem que Moisés via quando Deus lhe aparecia, ele via o anjo em algumas ocasiões e dizia que Deus tinha lhe aparecido. Era Deus no seu corpo angelical, o qual se fez carne, o Verbo. O Espírito Santo, o anjo do pacto, se fez carne, habitou no meio do povo hebreu. Foi conhecido pelo nome de Yeshua, ou Jesus, como está traduzido. E era Deus em carne humana. Deus foi manifestado em carne, como a Escritura diz. O Verbo se fez carne. São João nos disse, no capítulo 1, versículo 14, o Verbo feito carne é Deus com seu corpo angelical dentro do corpo de carne, chamado Jesus, em português. Tão simples assim. Por isso é que na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14, São Paulo disse que Deus foi manifestado em carne e também disse que a igreja é a casa, o templo de Deus, do Deus vivo, e que cada crente em Cristo é um templo espiritual para Deus habitar na alma de cada crente em Cristo. Por isso foi que, quando Jesus Cristo estava em frente ao templo lá em Jerusalém, ele disse: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Pensavam que estivesse mandando destruir o templo de pedras, por isso o acusaram depois. Mas ele falava do seu templo, do seu corpo. Quando morreu e ressuscitou, então entenderam que esteve lhes falando do seu corpo como templo de Deus, porque os crentes em Cristo são templos para Deus morar na alma de cada crente e manifestar-se, e também usá-lo em sua obra. Por isso é tão importante estar buscando a Deus no tempo em que se vive. E onde o encontrará? Na sua casa, no seu templo espiritual, no Novo Testamento, que é a sua igreja, e na alma, no coração de cada crente em Cristo, membro da sua igreja, do seu corpo místico de crentes. E quando você encontrar Deus no tempo presente, fica com Ele. Aí será onde o conhecerá. Aí é que conhecerá
a sua palavra para esse tempo, e aí será quando chegará a conhecer o que ele estará falando por meio do instrumento que ele tenha para manifestar-se em Espírito Santo, através do mensageiro correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. Porque Deus sempre tem instrumentos de era em era para falar através deles. Por isso, ele enviou o Espírito Santo para que guie aos crentes, a sua igreja, os guie a toda a justiça e a toda a verdade, e lhes ensine todas as coisas que são e as que hão de ser também. É uma obra de Deus, por meio do anjo do pacto do Espírito Santo, no meio da sua igreja. E Cristo, no seu corpo glorificado, está sentado no trono de Deus, à direita do poder de Deus. Por isso ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. E disse também: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Como? Em Espírito Santo. Como o anjo do pacto no corpo angelical. Mas no seu corpo físico glorificado, sentado no trono celestial, fazendo intercessão por cada crente que o recebe como Salvador. E por cada crente também que já está no corpo místico de crentes e que o necessita para que o mantenha limpo de todo pecado com seu sangue precioso, porque ele é o sumo sacerdote do templo celestial, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, é importante buscar a Deus no tempo em que a pessoa está vivendo, para estar aí com Deus, Deus com ela, vivendo em harmonia com a palavra de Deus. Recordem que Deus, o próprio Cristo disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Por isso, os crentes em Cristo são chamados escolhidos do Senhor. Também são chamados eleitos. Eleitos desde antes da fundação do mundo. São chamados também predestinados, nascidos e escolhidos para esse propósito desde antes da fundação do mundo e predestinados para serem filhos e filhas de Deus. Portanto, filhos e filhas de Deus que formam o corpo místico de Cristo. Esse é o tempo para cada filho de Deus, cada pessoa escrita no céu buscar a Deus, neste tempo no qual nos correspondeu viver. E permanecer nele, em seu programa, na sua palavra prometida para este tempo final. Porque os escolhidos são os que verão o cumprimento da palavra prometida para o nosso tempo, porque o terão buscado e encontrado no tempo que lhes correspondeu viver, na era, na festa que lhes correspondeu viver, e conhecerão o que Deus prometeu fazer no nosso tempo. E o verão fazendo isso, e será confirmado que Deus os chamou e que são escolhidos e que estão sendo preparados para serem transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Eles estarão recebendo a terceira etapa
a fé para serem transformados, a qual vem por meio da voz do anjo forte que é Cristo, o leão da tribo de Judá, o anjo do pacto descendo no capítulo 10 do Apocalipse e rugindo como um leão quando ruge, clamando como um leão quando ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes. Os 7 trovões é a voz de Cristo falando à sua igreja de forma consecutiva neste tempo final, assim como falou à sua igreja nas eras passadas. Porém, através de um mensageiro e depois através de outro mensageiro, de uma era a outra e de um mensageiro a outro. Para este tempo será em forma consecutiva, na era da pedra angular. E estará nos falando consecutivamente. E isto será 7 vozes dos 7 trovões do Apocalipse 10, que contém o mistério da segunda vinda de Cristo, vindo à sua igreja neste tempo final, como leão da tribo de Judá, com o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, já aberto por Cristo, para dá-lo ao mensageiro do último dia, ao mensageiro que esteja na era da pedra angular, para que ele transmita essa mensagem à sua igreja e nós recebamos a fé, a revelação, para sermos transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Buscando Deus no tempo em que se vive. Buscando Deus no tempo presente. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos e estaremos orando por você, para que Cristo receba ou perdoe, o limpe de todo pecado com o seu sangue, o batize com o Espírito Santo e fogo, logo após ser batizado na água, no nome do Senhor, e produza o novo nascimento em você, para o qual pode passar aqui na frente. Estaremos orando por você. E os que estão em outras nações também podem passar aí na frente, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por cada um de vocês. O mais importante na vida é a vida eterna. O mais importante na vida é a vida eterna. A vida é o mais importante. E a vida temporária e a vida eterna. A vida temporária a obtemos por meio de nossos pais terrenos ao nascermos. Mas obtemos a vida eterna por meio de Cristo ao nascermos de novo. No novo nascimento que Ele nos dá, logo após o recebermos como único e suficiente Salvador. Não há nada mais importante que a vida eterna para o ser humano. Não há nada mais importante que a vida eterna para o ser humano. E não pode comprá-la com dinheiro. Jesus Cristo já a comprou com o seu próprio sangue para otorgá-la gratuitamente a todos os que o recebem como único e suficiente Salvador. Por isso, ele disse que dá a vida eterna a todos nós que o recebemos como Salvador. Ele disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço, e lhes dou vida eterna. São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. E nos disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João, capítulo 14, versículo 6. Ou seja, quem quer viver eternamente tem uma forma para obtê-la. E isso é através de Cristo, o nosso Salvador. Ninguém mais pode nos dar vida eterna. Somente Jesus Cristo.
é o único. Por isso ele é o Salvador, que salva a nossa alma e nos dá a vida eterna. Todos nós queremos viver e viver eternamente, para o qual recebemos Cristo para vivermos eternamente no seu reino eterno. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador. Com nossos olhos fechados e nossos rostos inclinados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas as pessoas que estão recebendo Cristo como o único e suficiente Salvador em diferentes nações. Rogo-te que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo essa oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma e creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos. Senhor, eu creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo e produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver eternamente. Senhor, faça uma realidade a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu Te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo, no Teu nome eterno, Senhor. Eu Te rogo no Teu nome eterno e glorioso, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém e amém. E agora me perguntarão, quando podem me batizar? Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, podem ser batizados. E que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, e produza um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Deixo com vocês ao ministro correspondente aqui, e em cada país deixa um ministro correspondente para que indique como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. Deus os abençoe e que continue desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E em cada país deixa o ministro correspondente para que faça da mesma forma.